Não. Não pode falar, filho. Só te acabando. Pai, pode ver um vídeo? Pode ver um vídeo? Você tem seu celular aí? Vamos- Massa. Me ouvindo, né? Show. Beleza, então. Então, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouco do que eu tenho produzido. Meu nome é Rodrigo dos Santos, eu sou ator, pesquisador, contramestre da Escola Ngoma de Capoeira Angola e faço uma pesquisa em torno da produção de um conceito que, em filosofia, que sirva de base para produzir a crítica do discurso racional que foi produzido na modernidade e que justificou as atitudes racistas da política colonial dos países europeus na África. A gente sabe que é uma política que continua até hoje oprimindo a vida do povo preto, né? Na sequência dessa pesquisa, eu voltei a trabalhar com a capoeira, exatamente. Nessa quarentena, eu voltei a treinar. Eu estava afastado dos treinos há 5 anos e essa quarentena, a necessidade de cuidar da saúde e desejo da capoeira, o desejo de movimento, enfim, a saudade do berimbau, tudo isso me fez aliar essa pesquisa ao trabalho que eu vinha produzindo nesse doutorado que eu faço em filosofia. Né? A minha pesquisa no doutorado ela é em torno do teatro preto. Ela é uma pesquisa que está baseada num conceito que eu comecei a desenvolver no mestrado, que se chama paraperspectivismo. Né? É um conceito que, por um lado, ele surge de uma leitura de um filósofo estadunidense chamado Molefi Kete Asante, que trabalha com a ideia de afrocentricidade para estimular as pessoas pretas a produzirem conhecimento, a produzirem agência, a produzir uma vida cultural em contraposição a todas as formas de opressão e de subjugação da pessoa preta que o sistema hegemônico branco produz. Né? Essa ideia de centricidade eu substituí, né? É uma ideia de centro, uma ideia que coloca, assim, de um modo bem superficial, a perspectiva africana no centro das produções de conhecimento, das produções de cultura. Eu peguei esse sufixo perspectivismo para mostrar que, a meu ver, cara, toda produção de conhecimento é uma interpretação sobre o mundo. E, evidentemente, as interpretações brancas têm prevalecido por causa de uma questão política, econômica, social e racial, né, ao longo da história. Então, um discurso filosófico, por exemplo, produzido na modernidade, que qualifica os povos pretos de inferiores, para mim é uma mitologia, é uma interpretação que não se sustenta enquanto tal, ou seja, que não se sustenta nas bases que esse próprio conhecimento branco produziu, que é de universalidade, né, que é um conhecimento desinteressado,
que preza pela neutralidade da ciência. Tudo isso são elementos da produção de conhecimento branco que não me interessam, né? E aí eu acabei encontrando nessa ideia de racionalidade que o mundo branco inventou para poder justificar a sua sabedoria e para criar mitologias em cima da sua superioridade, essa ideia de racionalidade eu comecei Enfim, sempre foi uma parada que eu desconfiei, sacou? Essa ideia de razão, essa superioridade da razão em detrimento das emoções, em detrimento dos afetos, né? E como eu sou ator desde os 8 anos de idade, eu trabalhei muito com uma perspectiva global do corpo, com o entendimento, muito com a imaginação, com a sensibilidade, e acabei sendo convencido de que o poder dos afetos é tão importante ou mais importante que esse discurso racional produzido, essa mitologia, né, que dizem que quando inventaram o conhecimento racional, todos os tipos de conhecimento que não se baseavam na razão eram inválidos, não serviam para porra nenhuma. Esse é um fato também que justifica a subjugação dos saberes de matriz africana, né? Então, essa é a minha perspectiva, de um conhecimento, de produzir um conhecimento que não se preocupe com, que não tem interesse em sistematizar um discurso, que não tenha interesse em se justificar enquanto universal, que não tenha interesse em ser a palavra última, a verdade absoluta sobre todas as coisas, porque isso não existe, sacou? Seria uma perspectiva desonesta da minha parte investir nisso, por mais que eu tenha entrado na filosofia, né? Eu sempre tive a sorte de estar fazendo uma reflexão aliada com a arte, né? A gente padece de uma educação branca desde sempre, nesse sistema educacional instituído no Brasil, e eu tive muita dificuldade nos meus anos de formação, né, mais de 20 anos atrás, desde sempre, de encontrar referências pretas nesse sistema de ensino. Até hoje a gente padece disso, mas acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso do que tinha, né, por meios informais, porque os programas de universidade, de escola, os currículos acadêmicos e tal, eles continuam não privilegiando as perspectivas africanas de conhecimento, né? Apareceu um troço aqui. Enfim. E aí, eu sempre tive vontade de mergulhar no universo dos mitos. Por quê? E aí é o que mais importante, assim, é a minha chegada na Capoeira Angola. Eu fui para a Capoeira Angola porque estava estudando um livro de um cara branco que eu vim a reconhecer agora como um supremacista branco, né, mas que eu catei lá no livro dele algumas referências que me foram muito importantes para chegar até a Capoeira Angola, né, que é o livro Nascimento da Tragédia. E aí, chegando na Capoeira Angola, eu tive a sorte de encontrar o mestre Anastácio Marrom, que sempre me estimulou a buscar o fundamento, que sempre me estimulou a estar procurando nas culturas de matriz africana o fundamento, a raiz da própria formação do capoeira Angola, né? Do capoeirista. Enfim, tanto proporcionando meu encontro com vários mestres da Antigas, como o mestre Gato, que foi o primeiro grande mestre assim que eu pude ter acesso, que nos passou para toda a escola que o capoeira tem que conhecer 3 toques de atabaque no mínimo. Isso foi de muita importância no sentido de estar me formando como homem preto. É muito difícil a gente ter assumir essa realidade na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira. Eu venho de uma família que
viveu na subalternidade. Meu pai era porteiro de um edifício, minha mãe faxineira de uma escola e depois foi trabalhar como doméstica. E eu percebi com 11 anos que eu vivia na senzala, naquele prédio, né? Era um prédio de apartamentos, e aí tinha o nosso quartinho no playground, onde eu morava com os meus pais. E percebi que aquilo era uma estrutura de casa grande senzala que permanecia. Então, com 11 anos, as coisas começaram a ficar muito confusas na minha vida, e de fato, essa confusão ela leva um tempo para a poeira baixar, né? E o processo de encontro com a capoeira Angola foi muito importante nesse sentido, né, de me trazer novas referências. Eu fui para o teatro muito novo, sempre fazendo teatro com gente branca. Um teatro, evidentemente, de matriz euro-latina, né? E dentro desse sistema, uma parada que me deixou muito confuso, que eu tenho certeza que acomete várias pessoas pretas, em sua juventude, em sua vida adulta, na sua maturidade, é essa ideia da democracia racial, né? Isso aí é o veneno que foi produzido na nossa cultura e que não tem nenhuma função social a não ser controlar o povo preto, né? A menosprezar, ajudar a fazer com que o povo preto se sinta cada vez pior, a se aniquilar, a ter ódio de si. Porque é um discurso que prega que a sociedade é igual para todos, mas a gente vê na realidade que não é nada disso, eu não preciso nem me estender sobre isso, mas é um veneno. A gente ainda dá chancela a essa ideia de democracia racial. Com o tempo, com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de ir estudando referências pretas como Lélia Abdias Nascimento, e depois outros autores gringos como Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Malcolm X, e a gente começa a perceber como é que a gente vai se perdendo nesse mundo branco e sem conseguir viver a plenitude da nossa força, do nosso axé. Então, da capoeira eu fui pro candomblé, fui iniciar Dogan em 2006, e em 2001 tive a oportunidade de entrar para a Companhia dos Comuns, uma companhia de teatro preto do Rio de Janeiro, onde eu fiquei de 2001 a 2009, realizando trabalhos de cena, trabalhos político-pedagógicos como o Fórum Nacional de Performance Negra, que é um fórum que reúne mais de 200 grupos de teatro preto do Brasil, reuniu em algumas edições em Salvador, se eu não me engano, umas 4 ou 5 edições em Salvador, no Teatro Vila Velha, e um fórum onde a gente discutiu estética da performance negra e políticas públicas. Um fórum de onde saiu, por exemplo, um compromisso com a Fundação Cultural Palmares, em 2005, através da pessoa do seu presidente, que era o Biratã Castro, um compromisso com a Palmares de publicar editais específicos para criadores e criadoras pretos e pretas, né? Depois a história se desenrolou e a gente sabe que agora a gente está numa condição de precariedade, de escassez e de repulsa ostensiva, né? Diante do Ministério que não tem mais, diante da Secretaria da Cultura, Fundação Cultural Palmares e tal. Mas a gente teve essa pequena conquista do Fórum de Performance Negra, que foi valiosa, de certa forma, para muitos grupos pretos de teatro do Brasil. E com a Comuns também a gente criou ciclos de palestras e oficinas, que eram o Teatro da Comuns, que eram ciclos de palestras que traduziam a nossa experiência, o nosso cotidiano de trabalho. Aula de corpo, voz, interpretação, né? Muito corpo. Nosso trabalho era realizado pelo Zebrinha, José Carlos Arandiba, Ogan, de Salvador também, nosso mestre, com Jarbas Bittencourt, diretor musical sensacional. A base do nosso trabalho era o corpo, né? E a investigação era um elenco composto por mulheres e homens pretos, e a nossa investigação era
enriquecer, né, era instrumentalizar esse corpo para a cena na proposta de uma cena preta. O que significa isso? Significa criar uma estética de espetáculo, uma dramaturgia, um jeito de estar em cena que caracterizasse um tipo de teatro preto. Nossa primeira peça foi A Roda do Mundo, inspirada diretamente na experiência da capoeira. Né? A experiência nesse espetáculo me fez chegar no lugar que eu estou hoje também, pensando como a capoeira Angola pode fazer parte do teatro preto. Né? Enfim, da Comuns, eu realizei um trabalho inspirado no Afrobeat do Fela Kuti. Então, foi um momento de cair dentro de uma pesquisa em cima do Afrobeat que me deixou completamente encantado, envolvido pela questão estética do Afrobeat. E tenho plena certeza e consciência de que é um universo que eu desejo trabalhar ainda, aliado à capoeira Angola, porque o Fela, o Afrobeat que eu falo, é o criado pelo Fela mesmo. Por causa dos arranjos musicais, do ritmo que ele criou junto com Tony Allen, e pela referência que o Fela levou dos Estados Unidos para a África, para a Nigéria, da luta contra o supremacismo branco empreendida pelo Malcolm X. Então, nesse período em que eu estava na Comuns investigando Afrobeat, foi quando eu não me aprofundei, mas infelizmente eu não me aprofundei naquela época, né? Mas cada um dá o que tem, né? Naquela época eu pude ver de que maneira o Malcolm havia influenciado Fela, a relação do Fela com Nkrumah e com o pan-africanismo. Mas o meu foco estava baseado nas letras e na potência sonora do Afrobeat. Então, duas coisas: capoeira Angola e Afrobeat, dois elementos culturais que eu acho que enriquecem a produção de teatro preto de uma forma que faz com que esse teatro ele ocupe um lugar na cena absolutamente específico, com uma identidade cultural bem diferente, com a capacidade de promover uma crítica ao sistema hegemônico de apresentação da cena, ao sistema hegemônico de produção de conhecimento. Eu acredito que o teatro faz parte desse trabalho de produzir conhecimento, que seja realmente antagônico, que seja preto, que não seja dogmático, que seja verdadeiramente antirracista, né? E anti-os racistas, né? Enfim, aí nesse momento, isso aí a gente está em 2009 mais ou menos, eu comecei a trabalhar com outros diretores e diretoras, né? E aí eu comecei a usar a capoeira como preparação do meu trabalho de estar na cena. A capoeira e muito exercício de respiração. A ideia de respiração é fundamental para o que eu estou dizendo e até onde eu quero chegar com isso, né? Ora, a capoeira Angola, ela coloca a gente no aqui e agora, no momento, que é um exercício que eu acho fundamental para qualquer ator ou atriz, né? Essa relação com a outra pessoa, com o ritmo, com a música. Esse treino cotidiano de você colocar a música dentro de si, de você permitir que a música brote dentro de si, né? Primeiro você precisa absorver essa música. Primeiro você precisa se familiarizar com aquele ritmo. Ou melhor, para o povo preto, recuperar esse ritmo. Recuperar aquele poder transmitido pelo som do birimbau. Uma imagem, eu gosto muito de trabalhar com as imagens. A imagem da cabaça. Eu lembro que a primeira vez foi numa peça de teatro que eu me envolvi profundamente com a experiência da capoeira, antes de ser capoeira, e eu lembro da sensação que a bateria, que os 3 birimbaus produziram no meu corpo, uma sensação de
de que eu era feito de grandeza e insignificância, de que eu estava conectado com um cosmos, com um mundo, de que a minha experiência vital ela fazia parte de um todo que merecia ser valorizado, que merecia ser celebrado, né? E o som do berimbau ele ecoa da cabaça, e essa cabaça, na nossa cultura Nagô, Vodun e Urubá, ela é a Ibadu, é a cabaça da existência. Quando a gente está criando no teatro, a gente precisa estimular muito a imaginação. Tanto a produção a produção do seu jogo de capoeira, a sua criatividade, quanto essa ideia que eu venho desenvolvendo na minha pesquisa de um tipo de pensamento baseado no simbolismo de Exu, são coisas que exigem o exercício da nossa imaginação. A gente não precisa pensar em termos lógicos, mas não pensar em termos conceituais, mas pensar em termos de imagem. Esse tipo de treinamento, ele é muito potente no sentido de você criar uma obra, um gesto, você criar um jogo que seja cheio de beleza, que seja rico, que seja alegre. Por quê? Porque uma imagem ela traz uma porrada de informação para o seu corpo, e à medida que você vai treinando essa maneira de pensar através de imagens, eu acredito que você consegue se auto-perceber e perceber o seu redor. Para o capoeira e para o ator é muito importante a gente treinar essa autopercepção, esse autoconhecimento, aprender a escutar o ritmo do coração. Através de um exercício de respiração, a gente perceber como esse ar ocupa os diversos espaços do nosso corpo. Quem promove esse tipo de consciência, esse tipo de percepção é a nossa imaginação. Então, quanto mais treiná-la, eu acredito que mais controle, mais domínio, ou melhor, mais conciliação, mais comunhão com o nosso corpo a gente tem. E melhor a gente joga, sabe? Melhor a gente controla o nosso movimento. Melhor a gente se integra com a bateria. E eu acredito também que a bateria e o canto, ele gera imagens na mente do jogador de capoeira e essas imagens vão para o jogo. Eu acho que da mesma forma na criação artística do teatro preto, né? Então comecei a preparar a capoeira como meu elemento de entrar em cena, a respiração, isso num espetáculo chamado Júlia, que é um espetáculo que trata, na maneira que foi adaptado pela diretora, da história do colonialismo, a meu ver. É um homem preto e uma mulher branca em cena se digladiando. Porém, entram questões que perpassam a relação racial, de gênero e de classe. Eu sempre trabalhei me colocando em cena a partir da perspectiva racial, né? Os exercícios que eu fazia de capoeira e respiração antes do espetáculo me permitiam, durante a performance, a ativar um processo de produção de imagens. A partir desse processo, é um troço de doido, né? Mas é um treinamento. A gente não pensa para agir no teatro, e a gente não pensa para agir na capoeira. A gente é levado pelos impulsos. E essas imagens ajudam a gente a compreender que tipo de impulso está levando a gente para qual lugar. Talvez esteja chato, talvez seja complexo isso, mas é um procedimento de criação que eu estou pesquisando, que eu estou desenvolvendo, e a capoeira e a respiração é muito importante nesse sentido. E nesse espetáculo Júlia, todas as vezes que eu interagia com a minha colega, que é a Júlia Bernard, eu era cometido de imagens que contavam na minha cabeça, no meu corpo, na minha mente, no meu coração, a história do colonialismo. Então vinha muito Frantz Fanon, que eu estava estudando na época, e o livro do Achille Mbembe chamado Crítica da Razão Negra, né?
E toda a história é minha história de vida, filho de pais que viviam na subalternidade, eu mesmo na subalternidade, aquela infância que era uma reprodução, ou melhor, a vigência herdada do sistema colonial, que dividia aquele prédio entre Casa Grande e Senzala. Isso me levou a aprofundar, a ter um desejo de aprofundar mais essa experiência, de radicalizar ela. Passaram-se os anos, eu propus a um grupo aqui de São Paulo de encenar um texto chamado Navalha na Carne, apenas com uma galera preta, proveniente de outros grupos de teatro preto aqui de São Paulo. E eu mantive esse exercício de preparação baseado na capoeira e na respiração. Se vocês virem as fotos do Navalha na Carne, vocês vão ver que eu estou aqui e a capoeira está passando lá atrás, né? Porque eu estava fora de forma, os treinamentos que eu fazia eram muito pontuais, eu não estava treinando, né? E a ênfase ficou na parte da respiração. O que eu fazia de capoeira era mais exercícios funcionais de alongamento, utilizando os movimentos da capoeira, não era basicamente um exercício de preparação. Criei também uma história, uma experiência em 2015, no Sesc, lá no Rio de Janeiro, Sesc Copacabana, trazendo a capoeira também para o treinamento de atrizes e atores. Isso aconteceu em 2015 no Sesc, e numa oportunidade que eu tive de preparar um elenco de uma série para a Sesc TV chamada Revolta dos Malês. Então eu trabalhava a capoeira, a respiração, e nesse projeto da Revolta dos Malês, peguei o que eu tinha feito no Sesc, que era preparar o corpo através do jogo, né, da relação entre duas pessoas jogando capoeira, e da preparação do corpo da atriz ou do ator, fazendo seus rabos de arraias, fazendo as suas gingas, fazendo todos aqueles movimentos que a capoeira Angola nos permite, para deixar o corpo bem preparado, para deixar o corpo vivo, para deixar o corpo ativo, para deixar o corpo forte, né? Bonito, inclusive, para a cena. E na Revolta dos Malês, além dessa parte técnica da capoeira, dos exercícios de respiração, eu comecei a aprofundar meu olhar sobre a presença a importância da ancestralidade no processo de criação. Isso tem a ver da maneira que eu compreendo a formação do ser humano. Eu acredito que nós carregamos todos os nossos ancestrais nesse corpo que a gente tem. E o Ampateba, ele tem um texto em que diz que a pessoa é múltipla nas pessoas, de que nós somos compostos de várias pessoas. Em determinados momentos de nossas vidas, cada uma das pessoas que nós somos se mostra, aparece, se apresenta para falar. Na mesma coisa, eu acho que é uma concepção válida para o jogador de capoeira, porque ele treinando, tudo é treino, né, galera? Tudo é treino, tudo é esforço, exercício, né? A gente treinando essa capacidade de imaginar e de deixar fluir o movimento dentro de nós, quanto tempo eu já falei? Bom, e deixar fluir esse movimento dentro de nós, eu acho que essa ideia da ancestralidade ela ajuda muito. Por quê? Porque eu acredito que se a gente imaginar a ancestralidade também como a força que é responsável pelos nossos impulsos, pelas nossas respostas, eu acho que a gente quebra uma porrada de paradigma branco, inclusive, assim, tipo de deixar, de valorizar tanto a questão do raciocínio, do intelecto, né, do domínio e do controle. Né? A gente, grosso modo, dizendo assim de modo muito simples, a gente aprende a deixar mais o corpo falar ao invés da cabeça. Né? Enfim, eu estou tentando fazer rápido esse processo de até eu chegar até aqui, né? Então, até hoje, os meus trabalhos no teatro, eles precisam da capoeira e desse exercício da respiração, tá?
aprofundando essa pesquisa sobre o simbolismo de Exu, eu decidi, né, que eu precisava me esforçar para produzir um pensamento que se inspirasse, que se produzisse a partir do conhecimento do Zitã, que são as narrativas míticas de Orixá. Né? E para a ideia de relacionar a capoeira Angola com o teatro, eu acho que é fundamental a utilização de um Itã que trata da criação do ser humano e do nascimento. Eu não vou trazer esse Itã aqui, mas existem dois elementos básicos. Nós somos feitos da lama por Obatalá. Nós somos esculturas vivas. Porém, a gente só ganha vida depois que Olorum Olodumare, o Deus Supremo, sopra o Emi dentro de nós. Esse Emi é o axé que nos movimenta, é uma partícula de Olodumare que nos dá a vida. Ele anima a obra de Obatalá. Todo o processo que eu estava fazendo com o exercício de respiração, depois que eu reli esse Itã e prestei atenção nesse detalhe do sopro divino, fez todo sentido, né? Então, é algo que eu ainda não realizei, mas eu tenho um projeto de criar no teatro um poder de atualização em cada gesto, em cada ação, esse momento que eu acredito, essa imagem, né? A imagem desse momento originário que é o sopro de Obatalá. Isso porque eu quero produzir um teatro preto junto com essa capoeira Angola que proporcione, além da dimensão cultural, da visão sociopolítica do povo preto, uma dimensão metafísica, filosófica. Eu acredito que essa dimensão filosófica ela se produz a partir do conhecimento, da sabedoria contida nessa imagem do sopro originário. Isso são hipóteses que eu preciso pôr em prática, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui, na verdade, é um padê, né? É o primeiro encontro para que eu possa desenvolver essas ideias, tanto teórica como praticamente, né? A ideia é criar um grupo de estudos, de pesquisas coordenadas em capoeira Angola e teatro preto, a partir dessa premissa da respiração, né? Evocando sempre a imagem do sopro originário como um recurso que produza uma experiência filosófica através do teatro, uma experiência de vida. Ou seja, que produza no teatro aquela sensação de que estamos vendo a verdade na nossa frente. Né? Para dar um exemplo concreto, eu uma vez, há muitos anos atrás, saí de um espetáculo que eu fiz, eu senti que o espetáculo havia sido muito bom, era uma peça de Shakespeare, e aí eu desci para o camarim, voltei para o palco. Quando eu voltei para o palco, estava tudo apagado e entrava apenas uma luz lá do saguão do teatro. E eu senti, eu senti como se o espaço estivesse respirando. E aí, uma ideia que me veio à mente, eu respeito muito esses insights, essas ideias que vêm à nossa mente, me levou a pensar nessa produção da verdade através do teatro. Né? Uma ideia que diz, isso aqui é a vida. Tuf, algo como se estivesse pulsando. Tuf, tuf, tuf. A meu ver, o critério de verdade, né, que a produção de conhecimento branca inventa critérios de verdade para o conhecimento. Para mim, o critério de verdade é o arrepio na espinha. É um fato que eu aprendi a viver na roda de capoeira, a viver no terreiro, né? E essa experiência que eu contei para vocês do teatro produziu esse arrepio na espinha. Então, um dos objetivos
desse teatro que eu quero produzir entre capoeira Angola e teatro preto, essa pesquisa, é criar uma experiência da verdade que se caracterize como um arrepio na espinha, uma imagem também, né? Mas, além disso, tem a ideia de que eu chamo de sabedoria muscular. Para mim, a capoeira Angola, a capoeira Angola aciona na gente essa ideia de sabedoria muscular, né? A ideia de juntar essas duas expressões, a capoeira Angola e o teatro preto, é produzir, na verdade, uma poética da revolta que, através dessa poética da revolta, a gente possa caracterizar a especificidade de um teatro preto, que eu comecei a chamar de teatro de nação, né? Por que teatro de nação? É um termo que eu uso ao contrário de cultura popular, as culturas de nação, baseado também no estudo das lutas de libertação nacional, principalmente no Fanon e no Amilcar Cabral, né? E através da leitura do Malcolm X também, dessa ideia do nacionalismo preto, o que seria uma cultura de nação, né? Seria um dispositivo cultural de matriz africana, um dispositivo que trabalhe com tradições, não contradições, com tradições, e se justifique como resistência cultural do povo preto diante da opressão do mundo colonial, né? No século XVII, esses grupos de nação foram criados justamente para manter um grupo preto afastado do outro, né? Para que eles fossem inimigos. Até hoje a gente vê, por exemplo, no Bumba Meu Boi, o boi de Maracanã, por exemplo, dizendo que é melhor do que os outros bois, né? Do que a maioba, do que a pindoba, do que o ribamar. E isso a gente vê na cultura da capoeira também, um grupo criticando o outro. Mas eu peguei uma ideia com um sociólogo brasileiro chamado Clóvis Moura, sobre uma ideia que ele traz de grupo específico. Eu acho que essa ideia de cultura de nação, ela denomina a especificidade de um grupo, ela torna um grupo específico. O que é isso, um grupo específico? Um grupo específico é um grupo, vamos dizer assim, cultural, como um grupo de Bumba Meu Boi, Capoeira Angola, uma casa de candomblé, uma nação de candomblé, que se denomina a si própria com as suas qualidades, com as suas próprias características. Ela não permite que a alteridade branca e colonial dê as diretrizes do seu proceder, né? Então, por isso que eu acho que cultura de nação, ao invés de cultura popular, é um termo que ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro, porque essa ideia de cultura popular, ela tem como contraposição a ideia de cultura erudita, né? E a nossa erudição africana é completamente diferente, ela não tem a ver com um acúmulo de informações da maneira enciclopédica que o mundo branco privilegia, né, nas formações. Infelizmente, eu acho que pode parecer meio confuso, mas eu vou retomar um pouco. Essa ligação da capoeira Angola com o teatro preto, ela possibilita a produção do que eu chamo de teatro de nação. Já que a cultura da capoeira Angola é uma cultura de nação, ou seja, uma cultura com as suas especificidades, uma cultura que se denomina a si própria e que produz e reproduz as suas características a partir da releitura, reatualização das suas tradições, né? É aquela que se diferencia se mantendo a mesma, e a produção de um teatro de nação que tenha como característica também essa ideia que eu chamo de poética da revolta. Essa coisa, sabedoria muscular, poética da revolta e teatro de nação são ideias ainda que eu estou elaborando de uma forma mais consistente, mas que indicam caminhos, roteiros para a produção desse teatro que eu quero fazer, né?
a partir dessa pesquisa integrada de capoeira Angola e teatro preto. E por que uma poética da revolta? Por causa justamente do período que a gente está vivendo, por causa do recrudescimento do racismo, porque a ideologia da democracia racial já bastou, e porque a gente precisa realmente reativar essa ideia de resistência cultural de uma forma mais eficaz, organizada politicamente, para que a gente possa sobreviver, né? Para a gente que possa sobreviver enquanto cultura de nação, enquanto grupo de capoeira Angola, enquanto grupo de teatro preto, e para que a gente possa colaborar com as nossas irmãs e os nossos irmãos em situação precária. Como? Através de uma organização política e pedagógica que trabalhe a capoeiragem, que trabalhe a educação. No meu caso, a educação ela se dá através do exercício do teatro, e a ideia da poética da revolta é um traço que assume o sentimento de revolta da nossa população. A gente está revoltado, então vamos trazer isso para a nossa experiência cotidiana de treino, para a nossa experiência cotidiana de criação artística, né? Essas ideias brotaram muito da leitura que o Fanon fez da Revolução Argelina, do que o Amílcar Cabral fez das lutas de libertação nacional em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e da leitura sobre a Revolução do Haiti, né? Quando começa a revolta do Haiti, em 1791, existia uma liderança chamada Buchmann, e ele detinha o fundamento do Vodun. Ele reuniu o povo preto, levou para um pântano cheio de crocodilos, fez um orô, fez um xirê, né? Sacrificou um porco, né? E os loas, que são as divindades, incorporaram nas pessoas e falaram, vamos cortar, podem cortar a cabeça dos brancos. Teve música, teve comida, porque sacrificaram porco, teve toque, teve dança, teve festa, teve xirê, né? Essa experiência da festa e da guerra na cultura africana, ela é indissociável. Eu acho que a gente precisa atualizar isso no teatro preto. Eu não penso um teatro preto que pegue, que faça folclore, que traga a capoeira Angola para o teatro como folclore, não. A gente precisa da capoeira para treinar o corpo da atriz e do ator, para que seja um corpo forte, um corpo firme, um corpo criativo, preservando 3 princípios: a criatividade, a perspectiva do combate e a afirmação, mesmo das condições adversas. E afirmar que a vida nessa situação colonial que a gente se encontra é combate, é conflito, é cair dentro, é saber jogar, ter disposição para correr e ter sabedoria e técnica para enfrentar também, né? Ter tática para enfrentar. A ideia da luta de libertação nacional, ela traz muito a questão da violência, né? Lá no livro Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, essa questão da violência ela é evidente no primeiro capítulo, mas, como somos artistas, né? Como a capoeira não é violenta, como dizem vários mestres, né? Mas eu lembro do mestre João Pequeno falando, como a capoeira não é violenta e ela para o pé, eu penso em produzir uma poética da revolta que pare o pé também. Como? Pô, não sei. Não sei. Isso depende de prática, isso depende de treino, como a nossa vida de capoeira, né? Mas são essas ideias que estão girando em torno da minha pesquisa, do meu pensamento, da minha mente, na produção dessa relação, desse vínculo, né? Não é um vínculo, não é um teatro que procura reproduzir as características folclóricas da capoeira, mas é um teatro que prepara o corpo do performer a partir da capoeira, do fôlego. Imaginem o seguinte: Revolução do Haiti, século XVIII, uma guerra em que a França
tinha um poder bélico extraordinário. E o exército dos insurgentes, poucas condições técnicas de enfrentar. Era uma luta de guerrilha, era uma luta de disposição de corpo. Tem um vídeo que fala sobre a Revolução do Haiti, que eu infelizmente não lembro o nome, que tem um pesquisador estadunidense que inclusive afirma que a capoeira foi usada na Revolução do Haiti. A gente tem uma tradição de lutas africanas que a gente não manteve aqui no Brasil de um modo tão integrado e enraizado como foi o candomblé, como o candomblé ficou. Aqui a capoeira, a meu ver, talvez ela tenha juntado diversas tradições, assim como o candomblé, né? Mas aqui a gente canta as cantigas de capoeira em língua portuguesa, por exemplo, né? Que é a língua do colonizador. E mesmo assim, através da língua portuguesa, a gente passa os fundamentos importantíssimo. Se a terra for boa e o tempo ajudar, a semente plantada, um dia ela há de brotar, né? E outro verso também que eu escrevi ali na parede da cozinha, no ladrilho, porque eu treino aqui, de vez em quando eu escrevo na parede, um verso do Maracatu de Nação, que é: bravos guerreiros que dançam com a ira da dor. Bravos guerreiros que dançam com a ira da dor. Essa perspectiva do capoeirista ser um dançarino que faz guerra, preparado para fazer a guerra, é super interessante para essa ideia da poética da revolta, né? O rap também. Então, são essas culturas de nação, de matriz africana, essas culturas de nação preta, elas têm todas um potencial para contribuir com a formação de um teatro, um potencial extraordinário. Você viu a cultura do hip hop, a própria ideia de sentimento de revolta que está no Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, né? Esse sentimento de revolta, a gente precisa trabalhar esse sentimento, porque é um sentimento que a gente traz há séculos, está em cada um de nós, e para que não morramos de pressão alta, nem de infarto, a gente precisa colocar isso em prática. Isso é corpo, é exercício, é transformação de uma ira numa ira controlada, numa obra de arte, na transmissão de valores que nos façam aderir à vida, né? De valores que combatam esse nosso auto-ódio promovido pela cultura hegemônica branca, né? Enfim, eu lancei as ideias, na verdade, eu espero que tenha gerado pouca confusão nesse sentido, falando de sabedoria muscular, falando de respiração e o Itan de Olorum, essa imagem do sopro originário da sua potência, que também serve para alimentar o nosso treino. Como é que vamos proceder no dia a dia de treino da capoeira Angola? Vamos trazer referências africanas. Vamos resgatar, não, mas vamos enfatizar o poder do pensamento mítico, que não é lógico, racional, que é outra parada. Enfim, eu acho que eu interrompo assim de um modo meio abrupto toda essa fala, talvez um pouco desorganizada, e fico aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, né? Mas a ideia basicamente é essa, sintetizando para fechar. Produzir um teatro preto, que eu chamo de teatro de nação, porque está relacionado à cultura de nação da capoeira Angola, no sentido de produzir uma poética da revolta. Uma poética inspirada nas lutas de libertação nacional. Aí precisamos conhecer a história dessas lutas, através de Amilcar Cabral, Tomás Sankara, através de Ahmed Sékou Touré, próprio Frantz Fanon, né? E prezar nessa poética da revolta a ideia de uma sabedoria muscular, uma sabedoria que desperta a partir do treino da capoeira, uma sabedoria que trabalha com a força do corpo, com o axé, com o nosso esforço de estar nos superando a cada movimento, e com o poder da imagem, com o poder da imaginação, né? E qual é a imagem primordial para a gente? É a do sopro originário, de Olorum Olodumare,
animando aquela obra de arte produzida por Obatalá, que é cada um de nós. E assumir que cada um de nós trazemos o poder divino de Olorum Olodumare. Ou seja, nós fazemos parte do mundo enquanto divindades, enquanto partículas de divindade, né? Considerando o mundo inteiro como um organismo vivo, a vida, eu digo, a natureza, e que a civilização branca tem destruído cada vez mais de 300 anos para cá. Já veio destruindo desde antes, com o colonialismo. Mas com as revoluções industriais foi piorando o processo. Né? E é isso. E todas essas ideias, todas essas imagens, todas essas impressões que eu estou compartilhando com vocês, elas dizem muito respeito também a um progresso de pensamento. A gente é formado aqui, o artista preto, aquela pessoa que deseja se tornar um intelectual preto, que não é meu caso, não quero me tornar intelectual, eu quero me tornar um artista, um pensador e um fazedor da arte preta, né? Mas a gente é criado para embranquecer o nosso pensamento. Então, é um processo até que o Fanon apontou, que o Amilcar Cabral também apontou, do retorno desses intelectuais africanos, eles chamam de intelectuais colonizados, para o povo. A base é o povo. Recuperar os valores tradicionais e lutar pela libertação nacional ao lado do povo. Essa é a perspectiva, inclusive, do Ahmed Sékou Touré, presidente da Guiné-Conakry, numa ideia que ele proferiu em 59, lá em Roma, numa reunião de escritores e artistas pretos. Né? A revolução se faz junto com o povo. E é um preceito muito sério para a gente do teatro preto estar pensando hoje em dia, porque o povo que está se ferrando é o nosso povo dentro dos presídios, na favela e fora dela, na sarjeta. Esse processo de... É o povo que está mais morrendo de Covid-19. Então a gente tem a responsabilidade de estar cuidando desse povo, de estar pensando, de estar junto com eles e dando sustento a que a vida do nosso povo não se extingua, de que a vida do nosso povo tenha condições de progredir, de crescer, de se manter. Né? É isso. Então, vou ler uma pergunta aqui para mim, que tem, me parece a única por enquanto. Da Melanie Toulois, querida Mel, Cobra Assanhada. Ela me diz o seguinte: enquanto artista, enquanto capoeirista, ator e mestre de filosofia, como você percebe hoje o processo de aceitação ou não dos temas que você quis pesquisar dentro da academia? Pode contar um pouco desta construção da ponte que você fez entre sua prática imensamente tão rica e tão complexa, fora e dentro da academia, do palco, do corpo, até a academia, que sabemos pode ser muito antipática em relação a certos temas de pesquisa? Mel, muito legal, porque aí eu apresento uma outra perspectiva assim, da minha formação, da minha constituição como pesquisador e artista. Eu sempre tive a sorte de estudar na filosofia o que eu quis, né? De produzir as pesquisas da maneira que eu queria. Eu entrei em 96 e me tornei em 98 orientando de um professor muito importante lá do IFIX, chamado Roberto Machado, e na época eu queria fazer um estudo sobre arte e filosofia, sobre teatro e filosofia, e ele se tornou meu orientador. Eu sempre orientei os meus estudos no sentido dessa junção de arte e filosofia, sabe? Eu nunca fui cobrado pelos meus orientadores de uma forma rigorosa. O Roberto, o encontro com o Roberto Machado foi, assim, lendo um texto dele quando eu tinha 16 anos,
no ensino médio sobre Nietzsche, e depois eu me tornei aluno dele, estudando Foucault, e como eu queria investigar aquele teatro que o Nietzsche falava, eu propus a ele um projeto para estudar o nascimento da tragédia, a ideia do trágico no Nietzsche, e depois as tragédias de Shakespeare. Foi um projeto que eu fiz, coisa da minha cabeça, ele aceitou, consegui uma grana do CNPq, e eu fui pesquisador do PIBIC, do CNPq, durante 2 anos, pesquisando o que eu queria. Eu produzia, a pesquisa está lá. Resultou na minha monografia. No mestrado, eu só entrei porque eu queria fazer uma pesquisa em cima do simbolismo de Exu. Não havia, nem nunca houve na minha graduação nenhuma preocupação em produzir conhecimento relacionado ao que era produzido em termos de filosofia na África, né? As questões do negro eram debatidas na antropologia, né, que é um procedimento clássico do mundo branco diante das culturas de nação, tanto africanas quanto aqui no Brasil e em outros países da diáspora preta. Mas eu tive essa liberdade de entrar na filosofia no mestrado também, desenvolvendo a minha pesquisa em cima do simbolismo de Exu, e eu queria dar conta no mestrado do que eu não havia dado na graduação, que era compreender de uma maneira satisfatória o conceito de pensamento trágico de acordo com a filosofia do Nietzsche. Também não tive nenhum problema, não fui em nenhum momento sabotado, tanto pelo meu orientador, que é o Rafael Haddock Lobo, nem pelos outros professores que ministraram as disciplinas que eu era obrigado a cursar, né? Eu tive uma formação em filosofia bem restrita mesmo, né? Eu não sou um cara erudito, nunca procurei produzir erudição. Eu acho que pelo meu ofício de ator, de me debruçar num papel e estudá-lo até exaurir, não tudo, né? Mas até me satisfazer com o que aquele papel tinha para me dizer, eu ficava assim, um autor, 2 autores, tanto que eu estudei basicamente Nietzsche e Spinoza na minha graduação, na minha formação em filosofia, dos brancos, né? Então no mestrado foi isso, eu pude me debruçar no simbolismo de Exu, eu queria criar um conceito que fizesse antagonismo ao logos grego, e criei esse conceito que eu chamo de paraperspectivismo. É um livro que vai ser publicado em breve. E no doutorado agora eu continuei estudando o desenvolvimento desse conceito, falando especificamente do teatro preto. No mestrado eu tentei dar conta de uma crítica à produção dos saberes na modernidade. Kant, Hegel, e como essas ideias racistas, desses caras que são super importantes até hoje para a academia, como essas ideias racistas enfatizaram, como elas deram apoio à escravidão e ao racismo, como a gente vive hoje, ao processo colonial. No doutorado que eu tive um problema, no meio da pesquisa, eu resolvi mudar o rumo das coisas, eu achei que estava muito abstrato, que eu estava indo por um lugar de uma punheta intelectual que não ia me levar a nada, e foi aí que eu decidi falar dessa poética da revolta, de elaborar. Eu ainda estava trabalhando com a ideia do trágico, resolvi abandonei meu diálogo com Nietzsche e eu resolvi orientar minha pesquisa no sentido de produção dessa poética da revolta, estudando as obras do Fanon, estudando as lutas de libertação africanas e a revolta do Haiti, justamente porque eu precisava dar conta desse sentimento de revolta que me atormenta e que eu tenho certeza que é um sentimento que eu compartilho com muitas irmãs e muitos irmãos. Essa pesquisa está em andamento, como eu falei para vocês. Foi essencial ter voltado a treinar nessa quarentena
para poder perceber no corpo como é que eu posso trabalhar esse corpo para o teatro preto e como é que eu posso trabalhar essas ideias e expô-las no papel. Você produziu a meu ver, você produziu uma pesquisa com base na ancestralidade preta, assim, de uma perspectiva artística, pelo menos eu não posso falar nos mesmos termos da academia, né? Eu não posso falar nos mesmos termos, na mesma formalidade, eu não posso sistematizar o trabalho. Ele precisa de uma outra pegada, ele precisa de um outro axé, né? Então eu continuo trabalhando a partir dos Itã, Orixá, dois Itã fundamentais de Exu para mim, que é o nascimento de Elegbara e o Itã onde Exu atravessa no meio de dois vizinhos e os leva a uma briga de morte, né? Tem várias variações desse Itã, mas é para mostrar como uma coisa, nem tudo que reluz é ouro, né? Como uma ideia, um conceito, uma figura conceitual, ela pode emitir um tipo de informação dependendo do tipo de receptor, né? Enfim, essa pesquisa está em processo de produção. Eu estou fazendo uma revisão bibliográfica grande e por enquanto é isso. E mesmo assim eu não tenho nenhum problema com a cobrança acadêmica e seus termos formais nesse sentido, né? É uma pesquisa que foi muito bem acolhida no IFIX. Tem outra pergunta aqui da Bia. Como você imagina a ideia da poética da revolta na prática nos dias atuais para superar o sufocamento do povo nesse governo? Usar a poética da revolta na prática nos dias atuais? Como se posicionar e atuar conforme a perspectiva de combate como capoeira nos tempos atuais frente ao sufocamento da população? Então, Bia, eu acho que a capoeira ela prepara bravos guerreiros que dançam com a ira da dor. A gente precisa ter isso em mente. É um preceito que eu quero ter em mente. A gente treina o nosso corpo para estar disposto para o jogo, mas essa disposição ela se espalha para a vida. Essa poética da revolta é um tipo de treinamento da mente e do corpo que te prepare para o embate. Que embate é esse? O embate das palavras, o embate da contestação, o embate do pensamento, de você ter a capacidade de analisar um discurso, uma figura, uma imagem e saber no que aquilo está querendo te pegar e como se defender daquilo e como superar. Por outro lado, prepara o corpo, principalmente o corpo de uma pessoa preta, na questão da autoestima, na questão da autoconfiança, do domínio dos afetos, saber entrar, saber sair. Isso é o básico. Fora o confronto, né? O que eu falo eu sinceramente acho que, principalmente a gente preta que está cultivando esse tipo de sabedoria, o tipo de cultura de nação, está propensa ao ataque de fanáticos religiosos, né? Os neopentecostais, os bolsonaristas translocados, como aquele cara que assassinou o mestre Moa do Catendê. Eu acredito de fato que a capoeira é uma luta e ela tem que ser treinada como luta, para a gente defender os nossos, para a gente se defender enquanto grupo, se for preciso, num quebra-pau, numa correria, numa revolta, numa manifestação, pelo menos ter disposição para correr. É isso. A ideia da poética da revolta, ela funciona, a princípio e basicamente, na estruturação de uma obra de arte, né? É uma poética que nasce de um sentimento de revolta e que permite o treinamento. Repetindo, é uma poética que nasce de um sentimento de revolta e que permite o treinamento desse sentimento
o treinamento dessa revolta para a transformação de um trabalho que gere um impacto político e cultural, mas que seja aquele pé que a gente sabe parar. São termos abstratos, eu ainda não... Bom, um exemplo é a peça da Companhia dos Comuns, A Roda do Mundo, que foi toda criada em cima da estética da capoeira, mas que traz a discussão sobre o racismo de um modo muito contundente, que traz essa realidade da separação de um jeito... Essa peça traz a realidade da separação de um jeito contundente e belo ao mesmo tempo. Tanto que uma crítica que saiu na época sobre a peça vinha com a manchete assim, ódio. Essa poética da revolta nos habilita a trabalhar o nosso ódio para a cena, nos habilita a trabalhar o nosso ódio no cotidiano, nos habilita a controlar o nosso ódio. E você veja bem, as forças de repressão policiais, elas têm um preceito que diz o seguinte, agressividade controlada. Nós temos toda a capacidade para treinar e controlar essa agressividade e saber utilizá-la quando preciso, sabe? Eu acredito nisso. E são ideias que eu comecei a pensar justamente nesse período de pandemia, acompanhando todas as movimentações desse governo, todas as manifestações populares em prol desse governo, né? E, sinceramente, eu acho que enquanto homem preto de candomblé, eu preciso estar preparado fisicamente para colaborar na proteção do meu povo de santo, na proteção da minha família, na minha própria proteção, na minha própria integridade. Então, o mínimo que o treino da capoeira, orientado pela poética da revolta, pode fazer é te dar autoestima e segurança para saber entrar e saber sair, né? Isso para uma realidade extra fora de capoeira. Na roda de capoeira, eu trabalho com a seguinte ideia. A capoeira não é violenta, a gente tem que parar o pé. Vamos acabar com esse negócio de um brigar com o outro, de grupo brigar com grupo, entendeu? Isso é um projeto colonial de separação do povo preto. O povo preto tem que estar unido. E a união é a consciência racial. Sacou? Esse é o preceito. Podemos pensar diferente, mas a gente precisa ter a mínima margem de diálogo baseado nessa ideia da realidade racial. Sacou? Então, a mesma autoestima, mesmo controle, mesma agressividade domesticada, ela no jogo ela gera beleza, ela gera solidariedade, ela gera afinidade, ela gera amizade também. Mas fora da roda, a gente precisa aproveitar e assumir essa perspectiva marcial, eu acho, né? Eu acho. Mas o básico dessa ideia da poética da revolta é aproveitar para a cena do teatro preto a experiência das lutas de libertação, das revoltas e lutas de independência pretas, para criar um trabalho que seja de resistência cultural. Da Laura Tani, que alegria de ouvir aqui. Queria saber sua visão sobre os estudos da mitologia e cultos afro-brasileiros no espaço da capoeira, em especial Angola. O quanto poderia influenciar a luta contra o racismo no apoio ao movimento negro no Brasil? Vou repetir, acho que eu li rápido. Queria saber sua visão sobre os estudos da mitologia e cultos afro-brasileiros no espaço da capoeira, em especial a capoeira Angola. O quanto poderia influenciar na luta contra o racismo e no apoio ao movimento negro no Brasil. Abraços. Da querida Laura Tani. Então, eu acho que é fundamental, dentro da capoeira e nos debates sobre teatro preto, onde eu estou inserido, trabalhar o Zitã, né? Que para mim não são mitologias. Para mim, mitologia é a crítica da razão pura. São as meditações cartesianas, sabe? O conhecimento que se transmite no Zitã, que são as narrativas míticas, é fundamental para a gente hoje em dia. Uma época que a técnica
absorve toda a nossa capacidade de ação, de reflexão, de que a especialização, o algoritmo toma conta das produções de mídia, das trocas de informação. Eu acho que resistir culturalmente é se voltar para o pensamento mítico. Porque eu acredito justamente no poder da imagem, no estímulo da imaginação e no poder que a imaginação tem de criar uma personalidade que consiga integrar todos os poderes do corpo, todas as potencialidades, a nossa força de raciocínio, a nossa força de ação, a nossa força de compreensão, a nossa força de diversos afetos, de reconciliação, de ruptura, conflito, a nossa criatividade. A nossa criatividade ela é alimentada pela imaginação. Então, diante do mundo tecnológico e cartesiano que a gente ainda se encontra, o exercício da imaginação, para mim, é um exercício fundamental. E na capoeira, que trabalha com o corpo, a base é o corpo, eu acho justamente que o exercício de leitura, de estudo do Zitã, não faz só a gente refletir, faz a gente se inspirar para desenvolver o nosso jogo, para desenvolver o nosso treino, para desenvolver a nossa sabedoria muscular. O que eu chamo de sabedoria muscular? Eu vou repetir. É aquela ideia da imagem do sopro originário de Olorum. Esse momento primordial. Imagina que a cada movimento que você faz na roda, a cada ginga, a cada esquiva, o Deus Supremo, a própria vida, a própria natureza está te conduzindo naquele momento. Evidentemente é uma imagem, mas a meu ver é uma imagem cujo poder precisa ser trabalhado, é treino, uma questão de treino. Antes mesmo desse processo que eu estou passando agora, eu já me esforçava a fazer um trabalho de pensamento mítico. Né? Tem uma série de itãs sobre Exu que me influenciam nesse sentido, e o Itã sobre a criação da festa, que a festa, o xirê do candomblé, é uma dádiva de Olorum Olodumare para os seres humanos, para o povo preto Araiê, sabe? Olodumare ensinou a tocar os atabaques, Olodumare ensinou as cantigas, passou os fundamentos, através de Orum Milá, o Deus da sabedoria. Né? Então, quando a gente imagina, vamos fazer uma comparação com o toque do birimbau. Imagina que quando você comanda uma roda, olha a responsabilidade que você tem ancestral de estar evocando aquele sopro originário, aquela imagem, né? Para contagiar, para fazer um brinquedo bonito, uma cultura de nação, fazer uma capoeira bonita. E o porquê fazer uma capoeira bonita? Porque uma capoeira bonita nos fortalece. A mente, o corpo, nos alegra. E a alegria nas nossas culturas é fundamental. E para produzir alegria nas nossas matrizes, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento proveniente do Zitã, proveniente de um tipo de pensamento que foi negligenciado enquanto sabedoria. Tem mais uma pergunta da Mônica, queridona. Mais um comentário com uma pergunta. Acredito que essa poética da revolta que você menciona foi o que permitiu que nossos antepassados conseguissem preservar uma cultura tão rica, apesar da imensa crueldade da escravidão, quanto sobreviviam, e poder nos deixar esse legado maravilhoso. Totalmente, concordo. Talvez não expressassem nesses termos, né? Mas aquele próprio verso que eu citei do Maracatu, bravos guerreiros que dançam com a ira da dor, né? E essa perspectiva da festa antes da eclosão da Revolução do Haiti são né, evidências que fazem com que a revolta sempre foi algo utilizado em benefício da vida do nosso povo preto, quilombista, quilombola, enquanto grupo específico de afirmação, e que chegou até a gente. Né?
o sentimento de revolta, ele não pode, é uma coisa que não pode ser superada, é um afeto para ser louvado, porque a gente precisa manter, né? Por isso que é importante hoje em dia a gente estar produzindo conhecimento, por mais que eu enfatize a importância dos Itan, das narrativas míticas, das nossas tradições, é importante a gente conhecer o que foi produzido pelos revolucionários pretos africanos, pelo grande Malcolm X e por tantos outros que eu ainda não tive acesso, sabe? A gente precisa dar uma limpeza na nossa mentalidade embranquecida para poder estar de fato próximos de nós mesmos e compreender o que a gente quer dizer quando fala povo preto, né? Existe uma confusão aí que inclusive presente nesse primeiro espetáculo da Companhia dos Comuns, que é a Roda do Mundo, que é o cuidado com os excluídos, né? A gente não necessariamente, na época da Comuns, há 20 anos atrás, racializava essa ideia de excluídos. Essa ideia, hoje em dia, ela precisa ser racializada como tudo precisa ser racializado. Como falou ontem o Silvio Almeida no Roda Viva, né? A gente, já que o racismo é estrutural, tudo precisa ser racializado para ser compreendido em sua complexidade, para o racismo ser compreendido em sua complexidade. É isso. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Bom, é isso. Eu espero que... Eu aguardava algumas sugestões também sobre essas ideias. Eu espero que eu tenha feito me compreender de alguma forma. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, gostado dessas palavras, que vocês tenham compreendido esse caminho que eu quero traçar. Eu espero que vocês tenham compreendido esse roteiro que eu quero seguir ao juntar capoeira Angola e teatro preto, enfatizando a sabedoria muscular, essa ideia de sabedoria muscular, né? Dessa sabedoria do corpo, dessa herança ancestral, essa ideia de poética da revolta que está em construção, que com certeza eu só posso aprimorar na medida que eu estiver praticando, e que esse encontro, ele é um padê, ele é o primeiro encontro de algo, de uma organização maior que precisa ser posta em prática, de uma ação política e pedagógica através de uma produção teatral inspirada no treinamento da capoeiragem. Tá? Eu agradeço a Melanie, agradeço a toda a equipe da página História em Quarentena. Muito obrigado. E é isso. Enfim, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui colaborando, com perguntas, e com a escuta principalmente. É muito importante esse exercício da escuta, da alteridade. É muito louco estar falando assim, por mais que eu tenha o costume da câmera, né? É muito louco estar falando aí, sabendo que tem uma galera ao vivo olhando. E é isso. Há uma pergunta: onde podemos ver, ler, assistir seus trabalhos? Bom, tem uns trabalhos em cinema que talvez vocês achem no Facebook, não, no YouTube, que é ou não, né? Tem várias. Bom, tem os filmes. Cidade dos Homens é um que eu gostei muito de ter feito. Uma série chamada Filhos do Carnaval. Eu acho que vocês conseguem no YouTube, de repente. Eu estava em cartaz em São Paulo com uma peça da Companhia Brasileira de Teatro chamada Por que Não Vivemos? Um texto do Chekhov. Um processo de preparação que eu faço também com respiração, movimento de capoeira, ênfase na respiração. Me preocupando, sim, em me colocar de verdade no jogo da cena.
O nosso projeto Navalha na Carne Negra também ia ser apresentado no dia 30 de março, aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Acho que vamos fazer em setembro. A gente tem uma página chamada Navalha na Carne Negra aqui no Facebook, vocês podem seguir para estar acompanhando. E audiovisual tem um filme chamado Aos Teus Olhos, que deve estar disponível em algum canal aí. E uma série que eu gosto muito, que eu filmei lá no Paraná, chamada Rarefeito, que está disponível no YouTube. Ah, e tem a série Revolta dos Malês, que eu faço como ator e preparador de elenco, está na Sesc TV. Você bota Sesc TV Revolta dos Malês, e ali tem lá, acho que são 6 episódios, 5 ou 6 episódios. Eu acho que tem essas coisas disponíveis aí, se vocês quiserem dar um confere, né? E aí vamos aguardar o final dessa pandemia para tudo isso que eu falei, né, de um modo meio embolado, ser colocado em prática, né? Eu continuo treinando nessa pandemia aí, sozinho, fazendo a investigação dos meus processos de autoconhecimento e elaborando a minha tese, mas a ideia é depois colocar tudo isso em prática com uma galera que esteja afim de cair dentro da investigação sobre essa poética da revolta. Muito obrigado, muito obrigado por tudo, pela escuta e até.